Bahia pela Bahia FM e Bahia FM Sul, dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje a gente recebe o candidato ACM Neto do União Brasil. Dou as boas-vindas a ele, lembrando que a gente está falando também para todo o sul do estado. E alerta os ouvintes que o candidato já participou várias vezes com a gente aqui no programa com as perguntas ao vivo dos ouvintes. Só que numa campanha para o governo do estado é difícil você conseguir casar a campanha do candidato ao governo do estado com a nossa programação. A agenda de um candidato ao governo do estado é diferente de agenda de um candidato a prefeito. Portanto, a gente gravou com antecedência, escolhemos aqui 3 ou 4 perguntas que são feitas para todos os candidatos, são perguntas gerais, faremos essas perguntas para ele, mas gostaria de perguntar então agora aqui ao candidato ACM Neto, que já foi deputado federal, prefeito por 2 mandatos da nossa capital. Candidato, bem-vindo ao Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul. Por que e para que ser governador do estado da Bahia? Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Bahia FM, da Bahia FM Sul. Deixar o meu abraço para vocês de todo o nosso estado que estamos acompanhando agora aqui pelos microfones de Emerson José, que sem dúvida alguma é um dos maiores nomes da comunicação do nosso estado. Obrigado. Emerson, eu sempre tenho sido perguntado por que eu quero ser governador. E a minha primeira colocação, que eu me sinto obrigado a dividir isso com vocês, é que não é um projeto pessoal. Claro, eu sempre sonhei, desde garoto, eu sonhei em governar o estado da Bahia. Mas eu acho que, nesse momento, eu estou preparado para ser governador do nosso estado. Por mais de 20 anos, eu procurei acumular experiência, adquirir conhecimento, 3 vezes como deputado federal, 2 vezes como prefeito de Salvador. Já passei por todos os desafios que a vida pública pode impor a um político. Portanto, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a fazer política, aprendendo a gestão. Está aí o resultado do nosso trabalho em Salvador. Conseguimos transformar a realidade da capital. 8 vezes consecutivas fui escolhido o melhor prefeito do Brasil. Então, essa é a minha história, são as minhas credenciais, é o meu currículo, as minhas realizações. Nesse momento, eu não tenho dúvida, Emerson, que os baianos desejam mudança. Os baianos desejam um novo governo. Os baianos desejam um governador que trate dos problemas da Bahia com uma outra postura, que enfrente o problema da segurança pública e tire a Bahia do estado campeão nacional no número de homicídios, devolvendo a paz ao cidadão. Os baianos desejam que a Bahia deixe de ser o último lugar na educação do país. Está aí, esse é o legado deixado pelo PT depois de 16 anos de governo. Eles tiveram muitas oportunidades. A Bahia é primeiro lugar em violência, último lugar em educação. A Bahia é primeiro lugar em desemprego. Os dados do IBGE mostram. Temos o estado com o maior número de desempregados do país. E somos último lugar em velocidade de acesso à saúde pública. A fila da regulação impõe uma longa espera para os baianos. Então, quando a gente olha a situação das questões essenciais da vida das pessoas, segurança, educação, saúde, emprego, a Bahia vai mal. É claro que eu não vou chegar agora para dizer que tudo deu errado em 16 anos. Inclusive, tendo a oportunidade de ser governador, nós vamos preservar o que deu certo, vamos manter bons projetos que tenham sido iniciados nesse período de governo. Porém, a gente vai chegar com gás, com força de vontade, com um olhar voltado para o futuro, para fazer uma gestão que, assim como foi a Prefeitura de Salvador, possa ser uma referência para o país. Nós estamos também ao vivo, além do Fala Bahia aqui da Bahia FM e Bahia FM Sul, estamos ao vivo também, candidato, pelo ibaia.com, pelo nosso portal ibaia.com, nesta terça-feira aqui de Fala Bahia. Candidato a ACM Neto, a gente tem, conforme a gente conversou na semana passada, no G1 Bahia, são 4 pilares de campanha, 4 pilares de a gente ter um estado melhor: saúde, segurança, emprego e educação. Eleito governador, o que o senhor vai atacar primeiro? Primeira decisão sua. Vamos lá, Emerson. A primeira decisão é montar uma boa equipe, é ter um bom time. O governador, ele não tem que
conhecer profundamente de todas as áreas. Ele tem que ter uma visão geral do Estado, ele tem que saber os problemas da Bahia e ele tem que estar cercado dos melhores. Ele tem que ter especialistas e pessoas qualificadas em cada setor. Por isso é que nesses temas que são essenciais à vida dos baianos, nós não vamos fazer qualquer tipo de concessão política. Ao contrário, eu vou escolher um time de pessoas qualificadas, competentes, capazes do ponto de vista técnico e em condições de dar as respostas que a Bahia precisa. Eu tenho consciência que aí está o maior desafio do próximo governo. O maior desafio não está em fazer obras grandiosas, o maior desafio não está em inaugurações faraônicas, o maior desafio está em mudar a vida das pessoas naquilo que é essencial: saúde, educação, segurança e emprego. Ah, Neto, vai começar por onde tem que atacar os 4 problemas ao mesmo tempo. O governador é um só, ele não vai atacar sozinho, ele vai atacar com sua equipe, com seu grupo, com a sua equipe de governo, que eu pretendo que seja composta pelos melhores. O candidato, eu li de cabo a rabo o seu plano de governo, que é enorme. Mas, e vi que o senhor dedicou também muitas páginas, além de 8 páginas para emprego, o senhor também dedicou muitas páginas para o turismo. O senhor, durante suas gestões, não só como prefeito, mas como deputado federal, sempre se preocupou com isso aqui na Bahia. Eu coloquei uma lupa, mesmo com essa lupa, me desculpe se eu errei, eu não enxerguei a ilha de Itaparica ali no turismo. O senhor passou sua infância toda na ilha, sei que o senhor gosta da ilha, e a ilha perdeu não só o glamour, mas vem caindo, vem numa decadência enorme por causa do progresso da linha verde, evidentemente. O senhor fala da Baía de Todos os Santos, o senhor fala do esporte náutico, do investimento, mas eu gostaria que o senhor virasse agora para o povo da ilha, de toda aquela regional, o que se pode fazer pela ilha de Itaparica? Vamos lá, Emerson. Como governador, se eleito. Beleza, vamos lá. Primeiro, a gente, quando trata do turismo, a gente trata exatamente o turismo como um elemento econômico do Estado. Normalmente... E que traz emprego para nós. Muitos. Normalmente os baianos pensam no turismo de sol e praia e no turismo das festas. De fato, a Bahia tem o maior litoral do Brasil, 1.200 quilômetros de litoral. De fato, nós somos o estado com maior tradição de festas populares do país. Mas o turismo da Bahia não é só isso. E a Baía de Todos os Santos também. Aí existe um capítulo que trata especificamente da Baía de Todos os Santos. Quando a gente faz a abordagem da Baía de Todos os Santos e diz que é preciso ter um planejamento econômico de aproveitamento da Baía de Todos os Santos, do seu potencial natural, da sua vocação para o esporte, da sua vocação para atrair turistas do mundo inteiro, entra o posicionamento estratégico das ilhas. Não apenas Itaparica, mas também Veracruz. De certa forma, outros municípios, como Madre de Deus, São Francisco do Conde, Candeias, municípios da região metropolitana que são banhados pela Baía de Todos os Santos. A ideia nossa não é ter um olhar específico para cada cidade, mas ter uma visão de um projeto estratégico integrador da região, que vai observar os desafios de infraestrutura, e aí eu chamo a atenção para a questão de estradas, que é um dos acessos à região, porque não adianta pensar só o turista que vem de fora. Por não exemplo, adianta pensar só na beira-mar. E quem mora no Recôncavo, eu tenho muitos amigos de Santo Antônio de Jesus, o principal lazer deles é na ilha. Então, esse é um turista que vai para a ilha. É um turista do turismo interno. Então, nós temos que pensar nas estradas, nós temos que pensar no acesso pelo mar, que a gente sabe que o sistema ferry-boat hoje funciona muito mal. Então, vai ser preciso dinamizar esse acesso pelo mar. Vai ser fundamental... Candidato, o senhor abraça a ideia da ponte, já que o padrinho agora é seu aliado, o João Leão, foi um dos padrinhos. Já eu respondo, só para completar o restante. Vai ser fundamental trabalhar para dinamizar o setor de serviços com hotéis, pousadas, bares, restaurantes. Vai ser fundamental ter produtos.
culturais, atividade de entretenimento para ocupar a agenda das ilhas e da Baía de Todos os Santos. E além de tudo isso, promover o destino, vender aonde? Na Bahia, no Brasil e no estrangeiro. Aí vem, Emerson, a situação da ponte Salvador-Itaparica. É um absurdo, é lamentável como ela foi conduzida nesse período pelo PT. 16 anos, muitas promessas, muita propaganda. Eles disseram que iam entregar a ponte em 2013. Chegaram a fazer propaganda em outdoor, mostrando, projetando uma ponte que nunca existiu. Não tem uma estaca batida na ponte Salvador-Itaparica. Quem me conhece sabe, eu sou um cara de prometer pouco e fazer muito. Eu não vou ficar com esse lero-lero, eu não vou ficar com enrolação com as pessoas em época de eleição. O que é que a gente entende? O projeto é importante, sim. E não é só importante para Salvador e para as ilhas. É importante para todo o Recôncavo, é importante para o Baixo Sul, é importante para o nosso estado. Agora, não dá para conduzir isso na base do achismo e do improviso. Nós vamos precisar constituir um grupo de trabalho que vai fazer uma análise da viabilidade econômica desse projeto. E tendo viabilidade, ficando de pé, se sustentando, nós vamos tocar a obra da ponte Salvador-Itaparica. O que não dá é para sacrificar todo o orçamento do Estado apenas como uma obra. E é por isso que eu falo com muita transparência e com muita verdade às pessoas. Dá para pegar e colocar bilhões e bilhões e raspar o cofre do Estado só com a ponte Salvador-Itaparica? Não dá. Por isso é que vai ter que se buscar uma equação onde a iniciativa privada, eventualmente recursos de financiamento, eventualmente o governo federal, possam participar de um esforço conjunto com o governo do Estado para viabilizar essa obra. Esse é o Fala Bahia pela Bahia FM, Bahia FM Sul, também pelo ibahia.com. A gente está conversando com o candidato ao governo do Estado, ACM Neto, do União Brasil. Candidato, infelizmente já é uma rotina a ligação de ouvintes desesperados com um pai, com um filho, com uma tia, com um amigo na fila da regulação. Precisando de uma transferência, precisando de uma UTI, precisando de um procedimento. O senhor promete fila zero no seu plano de governo. Como alcançar isso? E há esperança ainda para a população em relação a essa loteria da vida? Vamos lá, Emerson. Primeiro, fila zero para alguns procedimentos, que são aqueles ligados à urgência e emergência, ou seja, o socorro à vida. Então, por exemplo, a gente quer tirar da fila da regulação a situação de infarto, de um AVC, a situação de uma mãe que está para ter seu filho e que é um parto ali urgente e inesperado, ou um acidente grave, a pessoa teve politraumatismo. Então, nesses casos, a gente quer tirar da regulação e assegurar assistência imediata. Nos casos que houver a regulação, porque não dá para acabar com a regulação, eu tenho dito isso com muita verdade. O que é que dá para acabar? Com essa longa fila de espera. Porque hoje a pessoa demanda um internamento hospitalar, ela entra na fila, às vezes espera meses e não consegue, morre antes de ter o atendimento médico. Essa é a verdade. Como é que resolve isso? Tem duas grandes estratégias. De um lado, mexer na gestão da regulação. Ou seja, trazer inteligência, tecnologia e profissionais para dar eficiência e resolutividade à regulação, acompanhando o paciente do momento que ele demanda o serviço até o momento que ele vai ter a alta médica. Do outro lado, o caminho é ampliar serviço. Não tem como fazer isso sem colocar mais dinheiro e sem ampliar serviço. Como é que amplia serviço, Neto? Primeiro, dando maior produtividade aos hospitais que já funcionam. Colocar para os hospitais que já estão instalados funcionarem melhor. Depois, construir hospitais regionais. Tem muitas regiões da Bahia com uma deficiência enorme de assistência à saúde. São bolsões de desassistência. Nós vamos ter que construir hospitais regionais. Seria uma descentralização da saúde, né? Para não encher as grandes cidades. Não porque tem, Salvador não suporta mais, Feira de Santana não suporta mais. Salvador e Feira, principalmente hoje, e não é nenhuma crítica, o povo precisa ir a um hospital de qualidade. Pronto. Só para fechar a estratégia, Emerson, nós vamos pegar hospitais municipais que hoje funcionam bem,
vamos chamar os prefeitos e vamos propor uma parceria para que esses hospitais se transformem em hospitais regionais. O governo vai ampliar a estrutura do hospital, equipar, colocar novos serviços, contratar pessoal e pagar uma parte da conta. E aquele hospital vai virar micro-regional. Não vai atender só a um município, vai atender a 8, 10 municípios. E vamos ampliar a rede de contratualização com o Estado, tanto de filantrópicos como de privados. Ou seja, mais prestadores de serviço, quando o Estado não puder dar resposta diretamente pelo serviço público, vai comprar a vaga no filantrópico ou no privado. Com isso, ampliando a rede de assistência, trazendo inteligência, trazendo resolutividade, a gente consegue melhorar muito a situação da espera na fila da regulação na Bahia. O senhor consegue fazer isso sem aumentar os impostos na Bahia? Emerson, é possível. Não é possível fazer da noite para o dia. Nós não vamos prometer soluções milagrosas. Quem me conhece sabe. Primeiro a gente vai ter que trabalhar muito. É possível, primeiro, tendo aumento de arrecadação no Estado, fruto de aumento da atividade econômica, não fruto necessariamente de aumento de imposto. Segundo, é possível realocando recursos, redefinindo prioridades. Então, hoje, um recurso que está aplicado em uma determinada área, nós vamos ter que trazer para a área da saúde, que é prioridade, que é o cuidado com a vida. E, finalmente, melhorando a qualidade da gestão. Né? Porque você evitando desperdício, combatendo desvio de recursos, você consegue certamente atender a uma quantidade maior de pessoas. Candidato, conforme eu falei, temos aqui algumas perguntas de ouvintes, né? Essas perguntas serão feitas para todos os candidatos. Nós temos aqui o Rogério de Itabuna, um abraço aí ao sul do estado, Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul e Bahia.com, com o candidato ACM Neto. Toda a nossa região, candidato, aqui no sul, não pode só viver de verão e festas. Aponte uma solução e cumpra ser eleito, aí determinou o Rogério lá de Itabuna. Olha, eu acho, Rogério, que de certa forma eu já falei sobre a ponte aqui na entrevista. Ela é... Que beneficia também o Ela estado. é uma atividade, um instrumento importante, Claro, para a economia do Estado, mas ela precisa ficar de pé, porque não é um projeto barato e não pode levar todo o dinheiro do governo. Em relação ao sul da Bahia, nós temos várias oportunidades e a nossa ideia é desenvolver um planejamento estratégico para cada região do estado. Rodovia Ilhéus Itabuna. Importante falar, isso é uma BR, ok? Não, na verdade, a rodovia Ilhéus Itabuna, a duplicação dela, que é essencial, o governo do estado, depois de muita polêmica com o governo federal, começou a fazer essa obra que está avançando e que, assim como ela, outras obras importantes, nós vamos dar continuidade e vamos entregar, caso eu seja eleito governador. Mas a região ali, Emerson, ela tem um potencial enorme, tem um potencial para o agronegócio, recuperação da lavoura cacaueira. E o ponto de partida é apoio técnico e suporte tecnológico, que nós pretendemos fazer. Mas para o agro, o senhor vai ter também que ter condições, inclusive com apoio do governo federal, seja lá qual o presidente eleito, de resolver os conflitos, grandes conflitos de terra que temos lá. E muitos na região sul, muitos conflitos, muitos. O meu governo será um governo que vai assegurar segurança jurídica e que vai cumprir normas judiciais. Não vamos agir com força, não vamos agir com opressão, mas o que tiver na lei e o que for determinado pela justiça, nós vamos assegurar. Assegurar o direito de propriedade é algo fundamental para o estado da Bahia. Só para fechar a reflexão sobre o sul da Bahia, que eu acho que é importante, nós temos em Itabuna uma cidade cuja expansão do setor de comércio e serviços nos últimos anos fez com que muitos empregos fossem gerados na região. Eu quero chegar junto de uma cidade como Itabuna, dando à cidade planejamento, soluções urbanísticas, soluções de mobilidade e estímulo ao micro e pequeno empresário para que ele possa se expandir ainda mais. Ilhéus e a região precisam de um novo aeroporto. Ilhéus e a região estão recebendo já coisa que está acontecendo e que vai se concretizar a conclusão da FIOL. Né? Temos ali o Porto Sul, também será concluído, já concessionado para iniciativa privada. Existe a possibilidade de aproveitar Ilhéus e Itabuna como hubs
de tecnologia, trazendo emprego para a juventude. Então, tudo isso virá dentro de uma estratégia econômica que a gente pretende desenhar para a região, e os investimentos do Estado, as ações do governo vão estar vinculadas a essa estratégia econômica para cada região da Bahia. Candidato, eu não preciso fazer firula, até porque quando eu comentei isso na rádio, e foi durante muito tempo, o senhor e o governador Rui Costa pegaram, eu não vou dizer nem um pepino, pegaram um abacaxi enorme que foi a pandemia. Que é algo altamente, todas as medidas, muitas das medidas impopulares, né? Então, eu sei que não foi fácil para esses dois gestores. E vamos falar sinceramente, tanto o governo do estado como a prefeitura. Quais foram os erros e acertos na prefeitura de Salvador durante o auge da pandemia? Quais foram os erros e acertos do governo do estado que o senhor teria feito diferente se fosse o governador naquela época? Bom, Emerson, vamos lá. Primeiro, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Nós vivemos ali um momento mais desafiador da história recente da humanidade, algo que vai ficar marcado para sempre na vida de todos nós e que vai ser contado para todas as gerações futuras, pelo que aconteceu com a sociedade, com a vida das pessoas, pela lamentável marca de cerca de 700 mil vidas perdidas no Brasil. E desde o começo eu foquei que a prioridade teria que ser cuidar da saúde e da vida das pessoas. E fiz tudo que estava ao meu alcance, fiz todo o esforço possível para que não houvesse colapso no sistema de saúde, para que o município fizesse a sua parte. Em nenhum momento nós pedimos a carteira de identidade para saber se a pessoa tinha nascido em Salvador, no interior. Recebemos todo mundo e dei as mãos ao governo do estado. Procurei o governador, mesmo ele sendo de um partido adversário do meu, mesmo fazendo uma política contrária à minha, eu corri atrás, eu fui atrás e fiz essa ponte, que eu acho que foi essencial. Demos uma demonstração de maturidade, de responsabilidade, de desprendimento político, de colocar as pessoas em primeiro lugar. E é assim que eu pretendo agir como governador, caso seja eleito, com os prefeitos da Bahia e com o governo federal, qualquer que seja o presidente escolhido. Em relação às coisas que o governo do estado deixou de fazer, ou como eu atuaria diferente da maneira que atuou o governador, eu não tenho dúvida que na educação. Eu acho que eles demoraram para dar uma resposta aos alunos da rede estadual e depois essa resposta foi muito acanhada. Eles não se preocuparam em assegurar o ensino remoto, em assegurar a compensação do tempo perdido presencialmente na sala de aula, tanto que a Bahia tirou nota 0 na educação durante a pandemia. Eu acho que essa foi a principal falha do governo do estado. Ali, como prefeito, eu tive que tomar decisões super difíceis, decisões que, algumas delas, partiram meu coração, me colocaram numa situação assim, de olhar para mim mesmo e perguntar, poxa, meu Deus, por que eu estou aqui nesse momento? Mas depois eu compreendi que eu precisava estar ali naquele momento e precisava ajudar a cidade a enfrentar o que enfrentou, e graças a Deus superamos a fase mais difícil da pandemia e Salvador não teve o que vimos em outros lugares do Brasil, né? Aquelas cenas terríveis de falta de respirador, de pessoa morrendo na porta de UPA porque não tinha atendimento. Falei com o senhor na semana passada, no bate-papo que tivemos ao vivo no G1 Bahia, e volto a falar com os senhores. Estudiosos apontam que poderemos ter uma década de atraso na educação. Como reverter isso se o senhor for candidato ao governo do estado na Bahia? Olha, vamos ter que compensar o tempo perdido pelos alunos, dando reforço escolar. O que não foi feito nesses últimos anos pelo governo do estado. Desde 2020 não houve uma estratégia para recuperar o tempo perdido. 2 anos é muita coisa, principalmente para quem depende da educação pública. Porque as crianças que estudam em escolas particulares normalmente tiveram educação remota, muitas conseguem... Tem internet, tem um tablet, tem um celular... Muitas conseguem pagar até um reforço escolar, um professor de banca, tá certo? É bem diferente. Então a gente vai ter que recuperar o tempo perdido, dando tablet para todos os alunos da rede estadual, assegurando conectividade ampla para os alunos da rede estadual e conteúdo no momento que eles não estiverem estudando. Reforço de matemática e português, sobretudo no contraturno. Se a criança não estudar em tempo integral, se o jovem não estudar em tempo integral, vai estar em casa
aprendendo com o seu tablet e aprendendo à distância, sobretudo matemática e português. Então é recuperar esse tempo perdido, tão necessário para diminuir esse gap, essa diferença enorme que existe já entre o estudante da rede pública e da rede particular, que foi agravada pela pandemia. Fala Bahia pela Bahia FM, Bahia FM Sul, 15 anos, candidato. 15 anos de Fala Bahia, 15 anos de credibilidade. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Conversando aqui com a ACM Neto, candidato ao governo do estado da Bahia, ao vivo também pelo portal ibaia.com. Candidato, dá uma quebrada em protocolo de sabatina, fazer um bate-pronto rapidinho aqui com o senhor. Fique tranquilo. Uma paixão. Eu acho que minha família é a principal paixão que eu tenho. O senhor tem 2 filhas, é casado, tem 2 filhas. Lívia, Marcela e Mariana. Porque, sabe, Emerson, a gente acaba sacrificando muito a nossa vida com a política. Principalmente na campanha. Muito, muito. Eu passo, às vezes, 6 dias viajando. Ou quando eu estou em Salvador, não consigo almoçar em casa, ou eu chego depois de 11 horas da noite, as meninas estão dormindo. Para mim, dói meu coração. Todo mundo sabe que eu sou um pai muito presente. Mas, graças a Deus, elas estão compreendendo, Mariana também, me dando todo o apoio. Mas, sem dúvida alguma, assim, a razão principal da minha vida são elas, é a minha família. E todo sacrifício que a gente faz na vida pública não pode ser esquecendo da nossa família e do nosso coração. Um filme? Eu acho que, assim, um clássico que eu não me canso de assistir é Perfume de Mulher, com Al Pacino. Espetacular. É uma grande interpretação desse que, para mim, é o maior de todos, né, de todos os tempos. Então, eu diria que é isso aí. Rapidamente agora. O Bahia. Meu time do coração, se Deus quiser, sobe esse ano e a gente vai estar comemorando o retorno à Série A. O Vitória. Bom, o Vitória, eu estou torcendo muito pelo Vitória. Eu acho que eu nunca torci tanto pelo Vitória. Porque Fábio Mota, que é um dos coordenadores da minha campanha, é hoje o presidente, né, em exercício do Vitória. Seu avô da Vitória, né? Meu avô era Vitória, meu tio Luiz Eduardo Vitória, né? E eu Bahia por influência de meu pai, que é tricolor a vida toda. E assim, a gente convive, brinca, Bahia e Vitória, mas eu estou torcendo muito pelos dois, e se Deus quiser, os dois vão subir. Me xinga lá na Fonte Nova, quando tem Atlético Bahia. É assim. Lula. Olha, Lula é sem dúvida um líder político desse país, que tem uma história, errou bastante, também acertou, né? Espero que tenha aprendido com seus erros, mas não há dúvida que é um líder político do nosso país e que hoje está aí nessa disputa presidencial e caberá ao povo brasileiro fazer o julgamento. Bolsonaro. Bolsonaro é outra liderança política do nosso país. A sua gestão também é marcada por alguns erros que eu considero que são graves e que até eu critiquei, mas também tem acertos, principalmente na área econômica. E assim como Lula, caberá ao povo brasileiro fazer o seu julgamento a respeito de Bolsonaro já nas urnas em outubro desse ano. Um sonho. Um sonho. O sonho de ser governador e de transformar o nosso estado. Candidato ACM Neto, do União Brasil, aqui no Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul, também pelo ibaia.com. Candidato, só tem aí um minuto para as suas considerações finais aqui. Emerson, agradecer a você a oportunidade de participar desse bate-papo, deixar um beijo muito especial a todas as pessoas que nos ouviram. E mais do que pedir o voto no 44, no dia 2, eu quero pedir a vocês uma reflexão. Reflitam muito sobre os candidatos que estão disputando essa eleição, sobre a história de cada um, o currículo de cada um, as realizações de cada um, o que cada um já fez, as propostas. Quem de fato está preparado para ser governador do nosso estado. Eu tenho certeza que se merecer a confiança de vocês, não vou poupar esforços. Vou dedicar o melhor da minha energia para entregar ao povo baiano o melhor governo de todo o Brasil. Grande abraço, ACM Neto. Amanhã, aqui no Fala Bahia, a gente conversa com o candidato Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo do estado da Bahia. Um abraço a todos aqui. Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul e também ibaia.com. E a gente continua com o programa Fala Bahia, hein?